A paz do Senhor. Tudo bem? Tudo bem. Qual vai ser o assunto de hoje? O assunto de hoje é ordenança para participar da ceia do Senhor. Estudamos na semana passada ordenança para se batizar. Hoje vai ser ordenança para participarmos da ceia do Senhor. Nós comentamos poucos dias atrás a respeito da Páscoa, que simbolizava a morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu E ao terceiro dia ressuscitou. Então, a ceia do Senhor é esse simbolismo. Por isso que o nosso escritor aqui, ele traz, que é o texto da ceia, que é a primeira carta aos Coríntios, que fala sobre a ceia do Senhor. Então, a ceia aponta para uma continuidade da comunhão com o Senhor pela nova aliança. Então, Jesus, ele morreu e a Bíblia fala que agora no novo pacto, no Novo Testamento, fala sobre essa nova aliança que Deus fez o homem através da morte de Jesus. Então vamos aqui nos direcionamentos da ceia do Senhor. Paulo nos dá uma aula de como podemos participar da ceia do Senhor, pois não é um ato inconsciente, nem um ritual vazio, frio, de emoção, mas é algo espiritual e com significado e com relevância. Então, Paulo ele fala assim: o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Então, essa é a ordenança de Paulo para nós. Então, essa ordenança, esse direcionamento, ele fala do passado, que fala que todas as vezes que beberdes memória de mim, então, seja, nós lembramos do passado da morte de Jesus, todas as vezes que beberdes em memória, ou seja, passado. E nós vemos, ele fala do presente, fazer isso todas as vezes. Então, falando do presente e para o futuro, que todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor. Então, isso está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que fala: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, da noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Então, nós vemos... Falou o quê? Para memorizar, é muita coisa. Sim. Então, esse está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, que é: nós lembramos o passado, o presente é nossa importância de estarmos participando, e fala do futuro, que é a morte e ressurreição, até que ele venha, até que Jesus volte buscar a sua igreja. Ponto 2. A importância da ceia do Senhor para o cristão, que fala sobre a nossa necessidade de examinarmos a nós mesmos. Como se fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Não é para examinar os outros, é cada um de nós nos examinar. Certo, Miguel? Certo. Fazer um autoexame. Fazer uma análise minuciosa. E devemos ter essa consciência de examinarmos a nós mesmos. Nosso Deus, ele nos conhece. No Salmo 139 fala que ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele nos conhece. E nós vemos, o segundo ponto aqui, do ponto 2, fala a importância
de julgarmos a nós mesmos e não aos outros. Nesse ato é importante que nós venhamos ter essa reflexão, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, seríamos julgados. E aqui fala sobre quando somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados pelo mundo. Então, esse texto da ceia, ele fala sobre a necessidade de nós nos corrigirmos, não esperarmos ficar fraco espiritualmente, ficar doente, para tomar uma decisão. Devemos tomar a nossa decisão de ter essa reverência. Deve ser um ato de que nós venhamos ter com temor ao Senhor. A relevância da ceia para a igreja. A ceia é a maior festa para os crentes em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E nenhuma outra festa pode comparar a essa. Então, temos várias festas, né, Miguel? Várias. Dia das crianças, né, Miguel? Nós Dia temos dos varões. Festa dos homens, várias festas na igreja. Várias. Mas a mais importante é a ceia do Senhor. Então, precisamos valorizar este momento. E nós vemos que, quando nós lemos Paulo ele falando esse texto, ele fala sobre a comunhão que a igreja deve ter. Ela deve ter essa comunhão horizontal para ter essa comunhão vertical. Né, Miguel? Horizontal lado, né, Miguel? Ou seja, pessoas. Os lados. Com as pessoas ao nosso lado. E Cristo em cima. Ele é o topo. Ele é o topo. É como uma pirâmide. As pessoas embaixo e Deus em cima. Deus em cima. É mais importante. Mais importante. Mas aqui está falando sobre a necessidade de nós estarmos bem com as pessoas. Porque para que nós venhamos estar bem com Deus. E a perseverança da igreja. A igreja deve perseverar anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, Paulo, ele traz para nós essa direcionamento, essa relevância, essa importância da igreja estar participando como corpo de Cristo, lembrando da morte, lembrando do momento que participamos, o presente, que a igreja deve ter esse desejo em seu coração, estar lembrando da morte que Jesus levou sobre si os nossos pecados, né? E até que ele venha buscar a sua igreja. Esse é o nosso assunto deste domingo. Foi um pouco mais longo, né, dessa vez. Isso. Mas que Deus venha estar abençoando a sua vida. Deus venha estar abençoando a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau.